como a cultura do planejamento patrimonial ela está em voga, ela está na moda, né, e quais seriam as origens disso e as consequências disso, né, especialmente para nós, profissionais de direito, que estamos aí enfrentando um mercado, pelo menos no Brasil, com mais de 1.200.000 advogados. Né? Como é que, de repente, a cultura do planejamento virou assunto jurídico, virou assunto da moda? A primeira consideração que eu gostaria de fazer é sobre algo que eu vi nas redes sociais. Eu não sei se isso daí foi visto só por mim, se vocês já tinham visto, se vocês já tinham escutado falar dos tipos de holding que estão surgindo no Brasil. Né? O brasileiro é muito criativo. Tinha visto algumas coisas um tanto esquisitas, né? Como, por exemplo, holding aeronáutica, holding agrária. Tudo bem, a holding agrária eu consigo entender. Mas aí esses dias eu vi, ontem, né, eu vi holding médica. Quando eu vi holding médica, eu pensei, uau, essa é interessante. O que vem a ser uma holding médica? Para proteção e planejamento patrimonial, certo? Então, assim, é óbvio que eu vi isso no Dia do Médico, no dia 18 de outubro. Na verdade, não foi ontem, foi anteontem. No dia 18 de outubro, que foi o Dia do Médico. Aí, os nossos colegas advogados criativos criaram o conceito de holding médica, que nada mais é do que uma holding para médicos. Mas quem não sabe e nem não conhece, ficou vendo aquilo como uma holding com certos artifícios paramédicos. Bom, não há problema em ser criativo. Agora, até que ponto nós podemos estender a criatividade em benefício da nossa prática e não necessariamente em benefício do cliente? Então, isso me fez pensar bastante, né, até que ponto as coisas vão indo, porque existe sim uma grande moda de se falar em proteção patrimonial, planejamento patrimonial, e a holding há 2, 3 anos vem sendo o grande carro-chefe da história toda. Né? Ou seja, todo mundo de repente está fazendo holding. Holding ela é necessária, é um instrumento super efetivo, mas tem que ser construído com muito cuidado, muita cautela e cirurgicamente construído para que o cliente, a família, possa aproveitar das vantagens que a holding vai oferecer. Então, assim, isso foi o primeiro estopim, né, que me fez fazer essa live com vocês hoje aqui. A segunda, que eu comecei a me perguntar, e aí, por acaso, hoje de manhã, eu peguei essa moeda aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas é um franco, tá? É uma moeda de um franco, que eu recebi de troco em algum lugar, e que data de 1968. Então, esta moedinha de um franco aqui, eu não comprei em antiquário, eu recebi ela de troco, e eu posso usar ela hoje onde eu quiser, porque ela ainda tem o mesmo valor, ela continua valendo. Então, esta moeda aqui, ela tem mais de 50 anos, e ela continua circulando e tendo valor. Aí eu pensei, poxa, por isso que as pessoas, quando veem uma moeda que tem mais de 50 anos, conseguem dizer, o que eu vou fazer com esta moeda aqui, né, abstraindo um pouco, quando eu não estiver mais aqui. Eu vou deixar ela para o meu filho, vou deixar ela para a minha família, para a minha esposa, para quem seja. Eu ponho essa moeda dentro de um cofrinho e essa moeda vai valer quando eu não estiver mais aqui. Então, assim, depois eu vou traçar um pouco da diferença entre planejamento patrimonial que se faz na Europa e planejamento patrimonial que a gente está vendo aí. O planejamento patrimonial, e é como a própria palavra diz, ele planeja, ele assenta o caminho para a frente, né? E como este caminho vai levar o nosso patrimônio para quando nós não estivermos mais aí. Mas olha que interessante, no momento que, no Brasil, por exemplo, eu nem sei qual é a moeda que existia 50 anos atrás. Acho eu, porque eu me lembro desde a minha tenra infância, do cruzeiro. Tá? Imagina se você tem uma moeda de um cruzeiro, uma moeda de 1968 no Brasil. Uma moeda de um cruzeiro, essa moeda não vale mais. E por não valer mais, o horizonte de planejamento fica diferente. Correto? Então já temos um elemento super importante aí.
Então, o elemento de planejamento na cultura brasileira, ele não é presente. Quando é que começou a aparecer o elemento planejamento patrimonial? Quando a gente começou a ver mais. No momento que o Brasil começou a popularizar mais os investimentos, as pessoas começaram a investir mais. E quando é que isso aconteceu? Quando as plataformas foram criadas, quando as pessoas começaram a investir por elas mesmas, sem precisar necessariamente de uma instituição, de um gerente de conta, de uma instituição financeira. Ela vai lá no seu telefone, clica nos botões, faz reconhecimento de face e pode comprar ETF de urânio. Então, assim, com a disrupção da tecnologia para as pessoas terem acesso a investimentos, que automaticamente já levou as pessoas a quererem investir mais, ou seja, investir em várias coisas, e aí a abertura para o mercado exterior. E aqui que nós falamos muito, até ontem nem tivemos a live com o Andrew, porque tanto ele quanto eu estamos correndo, que nem os cavalos de biga, né? Então, não é por acaso que temos aqui, até no Instagram, a popularização do conhecimento de investir fora. E com o investimento fora, né, surgem necessidades. E uma das necessidades é justamente de, poxa, se eu morrer, aquela conta que está lá fora vai passar para os meus herdeiros como? E aí, nós advogados, que somos seres muito criativos, já, opa, isso aí pode me trazer clientes, isso daí pode me trazer mais prática, e o melhor de tudo é que isso está atrelado a uma prática extrajudicial, uma prática que não precisa entrar no judiciário para se trabalhar, se quiser. Ou seja, evidente que quem trabalha com planejamento patrimonial no Brasil necessariamente tem que trabalhar com inventário, tem que trabalhar com situações que levam ao judiciário no Brasil. Mas, para aqueles que não querem, e é isso que a gente fala aqui nesse canal, né, nós podemos trabalhar fora do judiciário. Nós devemos trabalhar fora do judiciário porque nós temos uma efetividade na nossa prestação de serviço e uma angariação de recursos como pagamento muito mais efetiva e rápida do que se nós formos para o judiciário. Correto? Então, assim, essa é a minha visão. Bom, então mostrei a moedinha de 1968, o quanto o europeu tem uma visão diferente cultural, tem uma visão de longo prazo diferente da brasileira, e aí nós temos outros aspectos culturais no Brasil, tais como hiperinflação, nós temos aí troca de quantas moedas nós já vimos no Brasil. Eu tenho um álbum de notas de diferentes cédulas desde que eu nasci, fora aquelas que eu ganhei dos meus avós, que são os réis, né? Quem é que não tem um réis aí? Então, assim, nós temos uma cultura de mudança de moeda, temos uma cultura de hiperinflação, e não se esqueçam, uma das consequências da hiperinflação, do período de hiperinflação no Brasil, era justamente de proibir investimento em outras moedas, ou de limitar o investimento em outras moedas. Quem é que se imagina nos anos 90, 80, 90, até, né, quando o Plano Real veio, investindo em ien japonês, ou em dólar canadense, ou em dólar australiano, né? Não conseguimos imaginar, porque aquilo lá era limitado. As políticas da época proibiam ou limitavam a quantidade de investimentos fora. Então, assim, tudo isso foi cortando as asinhas de quem queria planejar. O planejamento patrimonial ficou muito difícil, né, e pouco popular. Mas aí, com esses eventos que a gente mencionou, que eu mencionei aqui, né, o planejamento começou a ser possível de novo, porque a pessoa está investindo fora, a pessoa tem uma estrutura fora, aquela moeda como este 1 franco de 1968 vai continuar valendo, Deus queira sim, né, e o horizonte se amplia e o planejamento vem a ser possível, tá? Bom, então, para quem chegou aqui agora, eu falei primeiro da holding médica, que me deixou meio assustado. O que é uma holding médica? Né? É um tipo de holding que as pessoas andam fazendo aí para médicos, aproveitando o dia do médico. Se alguém já fez uma holding médica, eu estou falando alguma coisa equivocada, por favor, me corrija e me dê a sua opinião. Mas a ideia é que uma holding patrimonial
nada mais é do que uma empresa, uma sociedade controladora. Ou seja, nós temos numa holding uma empresa que vai controlar bens e direitos. Né? Ou seja, a gente não tem nada muito novo nisso. Se colocou um nome bonito, holding, porque holding vem de hold, to hold, né? De deter, segurar. Né? Então, o que a empresa holding faz? Ela detém. Mas tudo bem, isso é importante, porque as empresas controladoras ou as holdings têm sim a sua utilidade e são muito importantes, inclusive no planejamento patrimonial internacional, quando nós temos, por exemplo, imóveis no Brasil. Nós podemos ter os imóveis dentro da estrutura internacional se elas estiverem embaixo uma pessoa jurídica brasileira, ou uma holding, se você quiser. Tá? Então, esses dois eventos, né, a holding médica e a moedinha de 68, me fizeram pensar um pouquinho, por isso que essa live hoje está acontecendo. Bom, então nós temos aí os aspectos, aqui eu fiz a minha colinha, como sempre. Temos aí, atrelado a isso que nós falamos, o fator moda, né, porque nós brasileiros gostamos muito de moda, né, nós vamos, assim, quando alguém vê uma ideia nova, vocês lembram das locadoras de vídeo? Né? Quantos pais de amigos na época lá, isso já eu atesto a minha idade aqui, né? Quantos amigos os pais tinham um trabalho corporativo, executivo, deixaram o seu trabalho e montaram uma locadora de vídeo no bairro? Né? Vocês lembram? Depois tivemos o I99, loja de convênio, enfim. E não é diferente nas profissões, inclusive na nossa profissão jurídica, que é um mercado extremamente saturado. Nós temos hoje aí, como eu disse anteriormente, mais de 1.200.000 advogados que estão lutando por um lugar ao sol. E eu acho isso muito saudável, muito bom. Né? Agora, às vezes me preocupa um pouco com o resultado que vai ser oferido ao cliente. Né? Quantas pessoas realmente estão qualificadas e aptas a montar uma empresa controladora ou uma holding para fins de planejamento patrimonial e não para atender uma demanda crescente do mercado, que também é fomentado pelas mídias sociais, enfim, por todo tipo de propagação do conhecimento e da exploração do espaço público para vender uma ideia ou um serviço. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos, então, os aspectos culturais no Brasil e que me fazem botar em questionamento, saudavelmente falando, né, de uma forma saudável, saudavelmente falando acho que não existe, mas assim, de uma forma saudável, né, o porquê dessa explosão do planejamento patrimonial, que de repente todo mundo está falando planejamento patrimonial, e é um copia e cola, né, um copia e cola, né, ou seja, às vezes a gente ouve, já ouvi isso daqui tantas vezes hoje, vem vindo, né, no feed. Então, assim, nós temos aí a questão cultural, mas aí tu me pergunta, poxa, Alexandre, e na Europa como é que é? Bom, na Europa o negócio é diferente, né, e aí tem mais. Temos o planejamento patrimonial europeu em geral, ou seja, temos vários aspectos culturais e históricos que fazem que o planejamento patrimonial seja diferente. Né? O falar do patrimônio, falar de dinheiro, dependendo do país que nós vamos ou nós estamos, ele é pensado diferente desde pequenininho, né? Ou seja, a questão, né, de falar sobre morte, né? Nós temos que falar sobre morte em planejamento patrimonial. E como é que nós falamos em morte em alguns países de forma mais fácil e em outros menos fácil, né? Então, por exemplo, no Brasil, falar de morte é tabu, né? Falar de morte, os psicólogos e psiquiatras que aqui me assistem, me confirmem, falar de morte no Brasil ainda é um tabu. Né? Nós temos aí, pela nossa formação histórica, cultural, né, alguns empecilhos de falar sobre, né, a morte. Agora, tu vais para países, né, ou para regiões de países que têm uma cultura protestante, né, o falar de morte vem desde pequeno. Né? Ou tu vai para países como a Índia, que tem a questão da reencarnação, da vida após a morte, né? Falar de morte também é diferente. Então, isso contribui para a cultura jurídica que reflete os fatos da sociedade, né, de forma que se transformam em processos depois e atividades que os advogados vêm a desempenhar. Então, assim, por exemplo, nós temos, então, além dos fatores culturais, e aí nós temos, por exemplo, nos países predominantemente católicos, a questão da culpa, né, de falar, não falar. Nós temos questões culturais como o machismo, né, onde
eu não gosto de falar machismo, mas enfim, onde o homem prepondera como o guia da família, como patriarca, embora muitas vezes nós temos também países onde predominam as matriarcas, e às vezes países que têm muita propensão ao patriarca, as matriarcas acabam saindo como grandes administradoras das fortunas familiares, até porque, como existe em países onde o homem casa com mulheres mais jovens, eles acabam falecendo primeiro e as mulheres, as viúvas, acabam herdando e tendo que comandar grandes famílias, grandes empresas, grande fortuna. O México é um país assim, né? Eu trabalhei bastante tempo com o México e o planejamento patrimonial no México respeita muito a mulher, apesar de ser um país onde predomina o mando do marido. Agora, eu conheci grandes matriarcas, né, que tomam conta das fazendas, das empresas, da família, né, e administram tudo aquilo com maestria, até muito melhor às vezes que seus próprios maridos o faziam. Né? Então, assim, tem aspectos aí, então, religiosos, culturais, temos, assim, é nítido o quão fácil é falar sobre planejamento patrimonial em lugares onde predomina a cultura católica, né, ou a cultura protestante, da protestante muito mais fácil, né, as pessoas falam desde pequenininho com seus filhos sobre morte, e quando se fala sobre morte, automaticamente vai se falar sobre o que vai acontecer com esta casa quando eu não estiver mais aqui. Então as pessoas fazem testamento muito mais facilmente, muito mais tranquilamente, né? Então, assim, veja como tem todos esses aspectos, né? Então, assim, tem e outra, aqui a cultura do extrajudicial também é muito mais avançada do que nas regiões da América Latina. Então, o extrajudicial, e eu falei isso na live passada, até falo isso no curso, né, no método PPPI, o advogado europeu, ele entra na faculdade de Direito para evitar o judiciário, ao contrário do advogado no Brasil e em outros países da América Latina, que entra na faculdade de Direito para o litígio, para ir ao judiciário. Né? O sonho de todo calouro de primeiro ano é ter um júri simulado criminal. Né? Ou seja, existe toda essa diferença cultural, não só da população, mas também do ensino jurídico. Tá? Bom, outro aspecto super interessante de analisar em relação à comparação de diferentes lugares do mundo onde existe ou não o planejamento patrimonial é a questão da vergonha do dinheiro. A vergonha do dinheiro, ela joga um papel muito importante nisso, porque em lugares onde existe vergonha de se falar sobre dinheiro, aquilo lá passa a ser um tabu, né? Ou seja, os pais não falam com os filhos sobre o patrimônio. Né? Ou seja, não, claro, gente, isso daqui não é uma regra. Estou dizendo de acordo com a minha experiência pessoal nesses anos trabalhando com o tema, tá? Então, assim, a gente vê, e se vocês trabalham com planejamento patrimonial aqui, vocês quantas vezes não ouviram aquele pai ou aquela mãe que disse, olha, depois que eu me for, eles que se virem. Tá? Então, isso é o que? Isso é a dilapidação automática de um patrimônio. Antes que a pessoa faleça ou passe esse patrimônio, aquilo lá já está fadado à desintegração e a provocar brigas na família. Então, assim, o tabu da vergonha do dinheiro também é muito forte em países da América Latina e no Brasil. No Brasil, as pessoas não gostam de falar. Eu, muitas vezes, chego para uma reunião e já chego, já digo de início, olha, gente, nós vamos falar de assuntos que não necessariamente são agradáveis, tais como morte, problemas de família, brigas, divórcios, separação, preferências, e isso daí causa, às vezes, um constrangimento ou uma situação de indisposição até com as pessoas. Às vezes eu tenho casos, e não é raro, é muito comum, inclusive, de casais que me procuram e, eventualmente, quem detém a maior parte do patrimônio, que recebeu por herança, ou que construiu, me procura separadamente para dizer, olha, eu gostaria de falar algo só entre nós. Né? E aí ou existem preocupações
com o cônjuge, existem preocupações com os filhos, e aí isso daí às vezes não é nem conversado no âmbito doméstico da família do casal. Quem dirá, né, das outras gerações que às vezes tem conflito de geração para tudo também. Se eu só ver uma pergunta aqui que o Mozart me pergunta, geralmente nas conversas mudo o nome morte para patrimônio a ser deixado para herdeiros. Pois é, Mozart, eu já tentei algumas vezes mudar, mas no fim das contas, o que os clientes às vezes precisam ouvir é de fato, na minha experiência pelo menos, né, a palavra morte, sabe? Porque isso vai trazer para a realidade. Não necessariamente as pessoas gostam de falar ou se sentem à vontade. Por isso a gente tem que, né, aproximar da melhor maneira possível para trazer para a realidade, né? Porque de fato existem problemas se não são falados, né? Então assim, então é isso, gente. Eu acho que assim, não sei, tem alguma pergunta aí? Vocês acham que tem algum tema aí interessante que eu deixei de comentar? Mas era assim, como eu disse no início, né? A minha ideia era trazer esses dois eventos que aconteceram na segunda-feira e hoje, né? O primeiro é com a holding médica, e como é que a holding médica, né, prosperou aí como, né, algo sendo vendido para os clientes, e como eu acho, inclusive, que daqui a pouco planejamento patrimonial internacional vai virar moda. Vocês podem escrever isso. Eu sei que eu sou o precursor a falar disso aqui, né? Até porque eu estou há 16 anos falando sobre isso, né, enfim, vários com clientes, com amigos, com família, etc. Mas eu não me surpreenderia se daqui a um ano o planejamento patrimonial internacional esteja aí sendo um novo foco aí para desenvolvimento de serviços, que eu acho muito bom e saudável, tá? Por quê? Porque quanto mais nós falarmos, mais desmistificado vai ser o planejamento patrimonial internacional, mais desmistificado vão ficar as holdings internacionais, e aí sim, nós falamos em holdings internacionais, que nada mais são do que empresas internacionais controladoras ou empresas offshore. E se fala offshore da mesma forma que se diz, né, ou se chama a geladeira de Frigidaire, né? Não se chama geladeira de Frigidaire, que é uma marca, né? Da mesma forma que se fala offshore. Então, nós falamos em holdings internacionais, empresas internacionais, empresas controladoras internacionais. Quanto mais falarmos, mais vamos popularizar, né, esse tipo de serviço, esse tipo de estrutura, mais os clientes vão poder aproveitar para ter isso, né, dentro do seu escopo de planejamento, né? Quanto mais nós falarmos sobre estruturas internacionais como Trust, mais os brasileiros vão se dar conta de que Trust é uma maravilha do ponto de vista de planejamento, onde tu consegue escrever o teu livrinho de regras numa estrutura para a tua próxima geração, para as gerações além que tu quiser, até para descendentes da família que ainda não nasceram ou não foram gerados. Tu pode deixar no Trust para quem quer que seja que sobrevenha a tua morte por quantas gerações tu quiser. Então, isso é uma das maravilhas que nós temos aí no planejamento patrimonial internacional. O Marcel falou aqui, até o presidente do Banco Central se protege do Brasil. Claro, eu acho que especialmente o presidente do Banco Central, porque ele vê o negócio do jeito que está. E não é por acaso que eu posso dizer isso para vocês, tanto eu quanto as pessoas que trabalham na área, todas que eu falei nessas últimas semanas estão com o trabalho até o pescoço, porque não para, as pessoas estão se dando conta de que existem alternativas no exterior, que existem estruturas no exterior que são lícitas, legais, que estão de acordo, em conformidade com a legislação tributária e administrativa, e que isso daí pode prosperar para fazer o seu patrimônio crescer. Então a ideia é que as pessoas trabalhem os seus medos, né, com estruturas internacionais, elas conseguem trabalhar os seus medos, as suas inseguranças e também as suas ambições. Então, no momento que tu tens um trust, tu consegue, com essa estrutura, trabalhar os teus medos e as tuas ambições, sejam elas pessoais, patrimoniais ou simplesmente de ego. Porque existem pessoas, no Brasil, inclusive, na última viagem, agora foi muito engraçado, que o cliente falou para mim, pô, Alexandre, eu tenho conta no banco X
que é um banco muito famoso que tem no Brasil, que também tem no exterior, e eu tenho essa conta lá porque eu tenho acesso grátis na sala VIP do aeroporto e eu não preciso viajar de business. Eu posso ficar no salão lá que é patrocinado ou é do banco, e eu não preciso viajar de business, porque eu posso aproveitar o salão. Então, assim, ter conta em certos bancos no exterior, também para os brasileiros, em algumas situações, é um símbolo de status, né? As pessoas gostam, porque eu sou atendido pelo fulano do banco tal, né? Já ouvi isso algumas vezes em viagens, as pessoas gostam. Então, mas tudo bem, eu acho assim, procurando alternativas, tendo opções, é isso que nós queremos que os nossos clientes e que todos tenhamos, né? Opções, né, de colocar, no mínimo, um colchão de segurança, né, em outra moeda, em moeda forte, como essa moeda aqui que eu mostrei para vocês no início da live, né? É uma moeda de 1 franco de 1968. Tá? Essa moeda aqui eu recebi de troco e amanhã eu vou usar ela. Ou seja, como que pode, né, nós, no Brasil, do jeito que é, do tamanho que é, não ter esse tipo de força no dinheiro, né? Ou seja, e é isso que ocasiona uma falta de cultura de planejamento patrimonial, que eu acho, inclusive, apesar dos absurdos que a gente vê por aí, eu acho muito positivo que esteja, né, saindo dos bancos acadêmicos e sendo circulado, e as pessoas estão sabendo mais. Quanto mais pessoas falarem de planejamento patrimonial, mais a minha atividade vai ser fácil de ser executada, mais a gente vai poder trabalhar com os clientes que já vêm informados. A pior coisa é tu ter um cliente que tu tem que explicar durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 visitas ou chamadas de vídeo, algo que outros já vêm sabendo, já sabem o que é. Eu agora, nesses 2 últimos anos, que as pessoas ficaram muito em casa, eu percebi que existe uma grande maioria das pessoas que vêm até mim, prospectos novos, clientes novos, que já estudaram sobre trust, que já estudaram sobre companhias internacionais, sobre holdings internacionais, e aí fica muito mais fácil o meu trabalho. Eu encurto o caminho até a prestação de serviço. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação, né, pô, Alexandre, não é bem assim, ou já ouvi diferente, me manda uma mensagem. Esse canal aqui, ele é feito para as pessoas poderem discutir, se informar e também praticar uma advocacia sem judiciário, né? Uma advocacia onde tu não precise entrar com uma ação no judiciário ou discutir algo no judiciário e depender de honorários no fim da ação, que pode demorar mais de uma década. Gostaria também de convidar todos aqueles que têm interesse em planejamento patrimonial internacional, que ambicionam uma carreira longe do judiciário, que têm interesse em saber mais sobre essas estruturas offshore, fique aqui pelo canal, dê uma olhada no nosso material. Nós temos um monte de material no YouTube, um monte de material aqui no Instagram. Aproveitem, porque tudo isso é feito com muita dedicação e muita responsabilidade para que vocês tenham a informação correta e não caiam em arapucas. Tanto vocês que são advogados e querem orientar melhor os seus clientes, tanto quanto vocês que desejam montar uma estrutura para a sua família, para o seu patrimônio, tá bom?